Oi pessoal, hoje eu vou trazer para vocês essa planilha de organização pessoal e vou demonstrar primeiro, tá, como que é o funcionamento dela. Então aqui a gente tem os recebimentos, né, aqui é onde a gente vai fazer o lançamento, vamos só simular aqui que eu não coloquei. Aqui a gente vai ter uma lista suspensa, né, com as opções, com a categoria, né, que a gente definir, a descrição, aqui você vai descrever, né? Aqui vai colocar o valor, eu já tinha colocado para testar, mas aí tá vendo? Conforme a gente muda aqui, ele já atualiza nosso gráfico, ok? E aqui a data do recebimento, né? Só para simular aqui o funcionamento. Então aqui vai ser o preenchimento dos dados, ele tá como tabela, quando eu precisar inserir, então é só vir aqui, né? E inserir, ele já vai entender automaticamente todas as informações. Aqui é um campo descritivo mesmo, para você colocar, né, um follow-up do que é esse recebimento. Aqui o valor. E aqui da mesma forma a data, tá? Ele já atualiza automaticamente. Bom, aqui também, conforme você vai implementando aqui, né, os meses e as categorias, ele já vai separando aqui quanto foi gasto, né, quanto foi recebido em cada categoria dessa que foi definida, tá? Aqui eu deixei o filtro porque se você quiser verificar, né, somente por um mês, ele já vai dar, aqui ó, eu deixei um outro cálculo que ele vai somar somente o que está selecionado aqui, ok? Então, ele vai trazer só o que está selecionado, diferente daqui, que ele está com o cálculo do total, né, dessa coluna de valores aqui, ok? Então, se a gente abrir aqui, a gente tem um total de R$ 150 aqui somados, que é o que eu tenho aqui, tá? Então, fiz dessa forma. Bom, aí a gente tem a aba de despesas, ok? O funcionamento dela é bem parecido, né? Ele só vai ter um campo de categorias maior aqui, né? Que eu pré-defini, mas isso também é de acordo com as necessidades de cada um. Eu vou mostrar como faz, e aí vocês definem as categorias de vocês de acordo com o dia a dia de vocês, ok? Então aqui vai ser da mesma forma, né? Vai ter uma lista suspensa para você só escolher e o nosso gráfico ele vai fazendo a alteração de acordo com o gasto. Tá vendo? Eu tirei a alimentação ali, ele já jogou o valor, ele já somou ao banco. Então se eu voltar aqui, que esse valor de 25 da alimentação, ele já entende ali, tá? Aqui a gente tem o total das despesas e o saldo. O saldo ele vai funcionar da seguinte forma. Se ele tiver negativo, ele vai ficar em vermelho aqui. Vou tirar alguns valores aqui, tá? Para ele ficar positivo. E aí, quando ele for positivo, ele já vai mudar essa cor aqui, ok? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Ele vai... Ctrl Z... Até ele ficar negativo ali, ó. Olha lá, mudou, tá vendo? Então, os status que a gente definiu também, vou mostrar como que faz. Aqui, da mesma forma, né? Tudo que for filtrado aqui, ele vai somar de acordo com o filtro. E aqui sempre vai ser o total de tudo que está lançado aqui, ok? Então, vamos voltar aqui, selecionar todos os dados. Tudo bem? Então, aqui da mesma forma, o gráfico vai ser feito em cima dos dados. E aqui o comparativo é a junção, né, de todos os dados. Aqui no caso, é o total de recebimentos, total das despesas. E aqui o meu saldo. Ele passou em cima ali. E aqui o meu saldo. Aqui da mesma forma, né? Despesas versus recebimentos. Então, meu vermelhinho aqui são as despesas. E aqui o meu azulzinho é o que eu recebi, tá? E aqui um demonstrativo em colunas das despesas. Então, para a gente ver no que a gente está gastando mais nosso dinheiro. Então, aqui no caso, é com outras despesas,
né? Que vai estar definido aí de acordo com o que vocês lançarem aqui nesse campo de despesas aqui do descritivo, tá? Então ele vai estar outros, né? Vai estar selecionado como outros e aqui diversos, né? Aí você faz um follow-up para você saber o que são esses outros, ok? Então, quanto melhor você alimentar aqui as informações, né, mais claro vai ficar onde você realmente gastou. Bom, aqui a gente tem uma outra situação. Eu coloquei o vencimento aqui e aí ele faz um cálculozinho já de quantos dias, né, faltam para a gente pagar essa conta. Então, vou colocar aqui, ó, vamos supor que seja o vencimento 15 de abril. Então, ele automaticamente já faz a conta aqui para mim, tá? O que vai acontecer aqui nesse status também, que tem outra situaçãozinha, ó, como vocês podem ver aqui, vamos supor que eu paguei antecipado, né? Então, 14 de abril de 2020. Ele já vai mudar a cor aqui da linha inteira para azul, que foi o pagamento antecipado. Se eu pagar no dia 15, né, ou no dia 15 de abril, exatamente na data, ele vai dar que foi pago em dia e fica verde. E se eu pagar com atrasos, então vamos supor dia 18 de abril, ele vai dizer que foi pago com atraso e minha linha fica vermelha. Tá? Então isso foram cores que eu pré-defini, mas isso é de acordo, né, com as cores que vocês acharem melhor. E eu separo por cor porque visualmente eu acho mais fácil de visualizar as coisas, assim como esse controle aqui também, ok? Mas isso tudo é opcional, vou mostrar como que monta, e aí vocês podem definir as cores que mais agradam, ok? Então, esse aqui tem um algo a mais, que é esse status aqui por cor, tá? Então é isso, pessoal. Vamos lá começar a montar nossa planilha do zero? Então, vou abrir aqui um novo, uma nova pasta do Excel, tá? Aqui, ó, eu vou deixar o layout da página como, aqui ó, layout, orientação, paisagem, tá? Os demais também vão ficar assim, mas é que para eu ter um campo melhor de visualização. Quando eu for imprimir, ó, vou voltar aqui no outro, quando eu for visualizar a impressão, tá? Eu tenho esse campo ampliado aqui, então fica melhor a visualização, ok? Dá para explorar mais o espaço. Então a gente vai começar, eu fiz um descritivo do que foi utilizado, tá? Então a gente vai usar essas funções aqui, soma C, soma subtotal, C, dias 360 se erro. No gráfico comparativo, né, a gente, como eu falei, ele vai pegar o total das receitas, o total das despesas, saldo total, o total de receitas e o total de despesas. Então esses dados vão compor nossos 3 gráficos, ok? E aqui em recebimentos, eu separei por etapas, tá? Então a gente vai seguir por aqui. E despesas a mesma coisa. E aí eu vou explicando cada um deles, ok? Então vamos lá. Aqui em recebimentos, né? Então aqui você vai ter que definir, porque eu fiz uma simulação, um exemplo na verdade, né? Então eu coloquei salário, 13º salário e outros. Aqui você já define nesse momento quais serão os seus recebimentos. Então, o que vocês recebem, né? São só 3 condições, são 5, são 10 condições, você tem vários recebimentos, freelancer. Então, aqui você já tem que definir para que você possa fazer as fórmulas e os gráficos, o gráfico funcione de acordo com as categorias que você realmente tem, tá? Então, no meu caso aqui, eu simulei só 3, né? Salário, 13º e outros. Então, o meu gráfico foi criado, né, com base nessas 3 categorias. Então, se você tiver 5, 6 categorias, vai acontecer conforme aqui, ó. A gente vai ter, né, uma maior divisão do gráfico e aqui também vai ter um número maior de informações, tá? Assim como na categoria. Aqui no caso do recebimento, na minha lista suspensa eu só tenho 3. Eu vou fazer com base nesses dados, se vocês tiverem mais, daí é só você copiar as fórmulas, eu vou mostrar, e aí vocês inserem mais categorias, no caso de vocês, ok? Então vamos lá.
Aqui eu também eu demarquei a linha, né, para ficar de acordo com aquela montagem que eu fiz. Então, ó, vou deixar um espaço acima e a gente vai começar a montagem dos dados na linha 20. Então, eu vou fazer primeiro aqui, ó, deixa ali, depois a gente trabalha com esse espaço, ok? Então, aqui a gente vai colocar o nosso cabeçalho, tá? Então, eu venho aqui. Como eu já montei, pessoal, eu só vou copiar e colar, tá? Aqui também você pode mudar de acordo com as informações, né? Que se adaptam melhor para a categoria de vocês, para os dados de vocês, ok? Então, eu vou só copiar aqui e eu vou colar normal para que eu possa mostrar como que tudo foi feito, ok? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui, no primeiro momento, foi foi transformar esse intervalo aqui em tabela, tá? Então, a gente vem aqui, página inicial, formatar como tabela, e eu usei essa corzinha azul, né, para os meus recebimentos, ok? Os meus dados, eles têm, né, a minha planilha, minha tabela tem cabeçalho, que vão ser esses dados aqui, ok? Que depois eu vou usar os filtros para ter mais opções de informações, ok? Então, ele já criou ali para mim. Bom, aqui o que eu fiz foi deixar um espaço, né? Eu fiz a abertura aqui. Eu fiz manualmente mesmo, tá, pessoal? Eu deixei mais ou menos um espaço aqui para o descritivo, seria a maior das informações. Aqui minha data, o meu valor também, dependendo do quanto a gente trabalha, então eu vou usar todo esse espaço aqui. Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer aqui é definir justamente as nossas categorias para fazer essa listinha suspensa aqui, ok? Então, ó, deixar espaço, inserir o cabeçalho, selecionar, formatar como tabela e inserir a validação de dados. Eu vou fazer direto pela validação de dados, que tem várias outras formas de se fazer, você buscar já os dados em algum outro lugar, mas eu já vou fazer direto e vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso aqui, ok? Então vamos lá na nossa tabela, seleciona aqui, né, categoria, a gente vem em dados, aqui ó, validação de dados, tá? Aqui no permitir, a gente vai alterar para lista, e aqui eu vou escrever tudo junto, sem espaço, na verdade, e separando as categorias por ponto e vírgula, tá? Então, no meu caso, eu coloquei salário, ponto e vírgula sem espaço, 13º. Aqui, entre as palavras, eu posso dar espaço, tá? Agora, quando eu for mudar de categoria, por exemplo, salário é uma categoria, 13º salário é outro. Aí sim eu uso o ponto e vírgula sem espaço, ok? Então, aqui, 13º salário, espaço, ou 13º, espaço, salário, ponto e vírgula, outros, que foi o que eu defini. Então, se você tiver lá, né, outras situações, né, freela, ponto e vírgula, você vai seguir sem espaço, a não ser que tenha espaço entre palavras da mesma categoria, tá ok? Aí é só você inserir todos eles aqui, ele vai mostrar, vai montar a sua listinha com os dados que você definiu aqui. Então, quando der o ok, tá, ele vai montar minha listinha aqui. Bom, aqui eu selecionei, eu formatei como tabela porque aqui facilita. Quando eu for inserir, né, uma situação, ele já vai entender que aqui é uma tabela, tá? Então, aqui quando eu for inserir uma outra situação, ele já vai entender que é uma tabela, ok? E ele já lança dentro da tabela. Isso aqui eu não preciso ficar copiando, não preciso ficar repetindo, porque ele já vai entender que faz parte dessa minha tabela, ok? Então, beleza. Feito isso, então vamos seguir nosso próximo passo aqui, tá? A gente fez a lista, né, da validação de dados e agora a gente vai inserir as formas. Que formas? Essas formas aqui, ó, tá? Tudo aqui eu usei forma porque visualmente fica melhor. Como eu tô utilizando
fórmulas e tabela. Então, se eu mesclar as células aqui, ele fica ruim, eu posso perder alguma informação. E a recomendação é que a gente não mescle justamente para não interferir, né, quando for inserir um gráfico e tal, para não dar nenhum problema. Então, o que eu faço, eu deixo as fórmulas todas escondidas, vou mostrar aqui para vocês, ó. Elas estão atrás, ó, atrás dessas minhas formas aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar, ó, as fórmulas vão ficar por trás e a gente vai montar essa nossa mascarazinha aqui na frente para deixar o layout mais bonito e também não perder nenhuma informação. Se tivesse que usar a mescla de células, certamente aconteceria, tá? Então a gente vai fazer isso. Bom, aqui eu tenho controle de recebimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 formas, ok? Eu vou começar montando essa daqui e essas duas aqui. E as outras depois a gente vai copiar, então eu vou mostrar o passo a passo aqui, tá? Então vamos lá, a gente volta aqui pra cima, aqui em qualquer linha mesmo, aqui, ó. Então aqui, ó, inserir, ilustrações, formas, retângulo, clica, segura e arrasta, com o botão esquerdo mesmo, tá? E aí é só digitar. Então, aqui vai ser controle de recebimentos. Bom, aqui, ó, eu utilizei um tipo de fonte Versalete, porque ele deixa as letras todas em maiúsculo, tá vendo? Dessa forma aqui. Então eu acho bem mais interessante assim, mas aí essa parte já é realmente opcional, é de gosto mesmo, mas vou mostrar como que foi feito, ok? Então aqui, ó, você vem na página inicial, né, fonte, primeiro seleciona, né, a forma, página inicial, fonte, a gente tem ela bem aqui, ó, Versalete, tá? Então ela vai deixar as letras em maiúsculo todas elas, e a primeira vai ficar um pouco maior, como realmente tivesse maiúsculos. Agora, se o caps, né, se você escrever isso aqui tudo em maiúsculo, ele não vai dar aquele efeito da primeira maiúscula e as demais um pouco menores. Então, o ideal é seguir dessa forma aqui mesmo, maiúscula, o resto minúsculo, o que for maiúsculo, maiúsculo, tá? E aí ele dá aquele efeito legal. Dessa forma. Então, aqui, ó, a gente vem aqui e aumenta o tamanho da letra. Aqui, ó, a gente encaixa, né? Centraliza as informações. Então, vamos ver aqui com que tamanho que eu deixei. Tamanho 20. Controle de recebimentos. Bom, aqui também é opcional, mas eu vou seguir as cores que eu deixei lá, tá? Então eu coloquei esse segundo azul aqui. Eu mudei também a cor da minha fonte, tá? Para esse azul. E eu deixei sem contorno, formatar, contorno da forma, sem contorno, ok? Então aqui eu tenho o meu controle de recebimentos. Bom, eu vou deixar para fazer essa centralização depois que eu lançar esses dados aqui, que aí a gente centraliza tudo bonitinho, ok? E aumenta se for necessário. Bom, então aqui eu só vou copiar, porque eu já fiz, ó, aqui a gente tem a opção, né, de clica com o botão direito, segura e arrasta, solta, copiar aqui. Ou a opção que eu acho mais fácil, selecionou, dá um Ctrl D, tá? Aí clica, segura e arrasta. E aqui eu vou mudar as informações. Então eu seleciono e vou mudar para total de recebimentos. Bom, aqui eu diminuí, né? Eu deixei menor. Eu vou copiar aqui os tamanhos, que já estão pré-definidos, né? Então aqui, ó, para saber isso eu não formatar, então eu deixei com 0,54 e 8,5. Então eu vou repetir aqui, tá? Eu seleciono a forma, vou em formatar. Então aqui tá com 0,54. Aqui a largura tá com 8,5 e a letra também
certamente tá menorzinho. Então, vamos lá. Na minha letra aqui, eu deixei com 15, tá? Então, vou repetir aqui. Página inicial, o tamanho da letra, 15, ok? Então, a princípio é isso que eu tenho. E aqui é o mesmo tamanho, só que a largura, aqui é a mesma largura e a altura tá com 1,27. Então, a gente vai fazer da mesma forma, ó. Seleciono aqui, vou dar um Ctrl D, tá? A gente vem formatar, a altura 1,27, eu vou seguir o que tá lá, Enter. E aqui, ó, é o que vai ter o nosso esquema que vai fazer a nossa mágica aqui, tá? Que vai copiar os valores. Eu vou tirar aqui para vocês poderem ver onde que eu tô lançando esses valores, tá? E como que isso é feito para eles ficarem lá atrás e buscar aqui os valores. Bom, eu vou seguir essa sequência aqui, então eu coloquei entre a linha 8 e a linha 13, tá? Eu vou colocar nesse espaço. E aqui, ó, por trás desse meu quadro aqui, eu tenho os recebimentos e a gente tem a fórmula soma. E então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, entre a minha linha 8 e 13, eu não vou colocar agora, mas vai ser mais ou menos entre isso aqui e isso aqui, depois a gente centraliza. Vou colocar primeiro de onde veio as informações que eu vou alimentar o total aqui, tá? Então, recebimentos. Aí, aqui o que acontece? A gente vai usar a fórmula soma e pegar o valor da tabela. Então, toda vez que ele acrescentar os dados aqui e um valor aqui, ele já vai atualizar aqui para mim. Então, como que a gente faz? Igual, soma, tá? Abre parênteses, aí você vem aqui, ó, nesse intervalo, ele já vai listar, tá vendo? Ó, tabela, valor, tá? E aí você fecha o parênteses e dá um Enter. Então, ó, toda vez que eu colocar um valor aqui, 10, 20, ele já vai somando ali. Bom, vamos aproveitar e já formatar aqui, aí já tá na página inicial, ó, formatar como moeda, ok? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, página inicial, formatar como moeda. Bom, e onde está a mágica nisso, né? Aqui a gente tem, ó, aqui é uma caixa é uma forma, né? Então, ela ficaria vazia. E o que a gente vai fazer? Eu quero que esse valor apareça aqui e formatado, né? Dessa forma aqui, para aparecer maior o número. Então, vamos lá, a gente vem aqui na forma, tá? Seleciona a forma e você não vai colocar o igual aqui dentro, tá? Você seleciona ela, vem aqui na barra nessa barra de fórmulas aqui, né? Inserir a função por aqui, coloque igual e aí você vai buscar aqui a célula onde você colocou a fórmula da soma, ok? E dá um Enter, tá? Então ele já fez aqui a mágica pra gente. Agora a gente vai formatar. Ó, meu último azul que eu usei, você clica fora, né, para ele entender que é essa forma que você quer alterar. Vai lá no azul que você deseja e no tamanho. Então eu deixei ele grande, né, para destacar bem mesmo, ok? Bom, aqui de fórmula, né, que a gente vai copiar, vai ser só essa mesmo, tá vendo? Não tem mais nada que tá buscando ali. Então, legal, eu já posso colocar os meus dados no lugar. Bom, para ele não aparecer, o que a gente faz, tá? Como o meu fundo aqui tá branco, então eu vou pegar e vou deixar essa letra em branco, tá? Ele já vai esconder. Por exemplo, se meu fundo tivesse aqui, se eu tivesse colocado cinza, né? Ou qualquer outra cor só para vocês entenderem, eu teria que colocar, para sumir a mesma cor do fundo, eu teria que usar na fonte, tá? Para ele sumir com os dados, ó. Ok? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, porque no meu caso eu vou usar o fundo branco mesmo, e eu vou deixar branco, tá? A fonte branca. Agora, eu vou pegar meus dados e vou colocar aqui, ó, entre a linha
8 e 12 mais ou menos. Bom, se eu precisar mexer depois, a gente faz a alteração, tá? Agora, a gente vai ter as outras partes que elas foram feitas da mesma forma, tá, pessoal? A gente vai colocar as fórmulas aqui por trás, depois a gente vai deixar elas em branco para não aparecer. E aí a gente vai buscar os valores nas formas como eu fiz no total de recebimentos, ok? Então vamos lá. Aqui vai entrar a nossa categoria, tá? A gente repete a categoria aqui. Então vai ser salário, décimo terceiro salário. Oh, esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Décimo terceiro salário e outros, no meu caso, são só esses três, tá? Aqui eu vou colocar então, ó, aqui a gente vai ter o nosso outro, a nossa outra fórmula, tá? Que a gente vai usar nesse caso, vamos aqui, ó. Então a soma a gente já usou, a gente vai usar agora essa fórmula aqui, ó, soma C. Então aqui o que ele vai fazer, o que o Excel vai fazer pra gente? Se eu vou definir, né? Vou fazer uma fórmula dessa para cada condição de categoria. Então, aqui, ó, soma C, a minha tabela categoria for outros, tá? Você busca o valor desses outros para mim. Soma C, a minha tabela for salários, traz o valor dos salários para mim. E assim sucessivamente. Então, ele vai trazer só o que tiver em referência nessa condição que você pré-definir aqui, ok? Então, vamos lá, vamos lançar no nosso esquema aqui, tá? Então, aqui, nosso primeiro vai ser o salário. Então, vamos lá, igual, soma C, tá? A minha tabela aqui, você seleciona o intervalo, categoria, tá? For, agora a gente vai dizer o que ela, nesse caso, eu quero que ela traga pra gente. Então, se for salário, aí você coloca entre aspas, para o Excel entender que é texto, tá? E ponto e vírgula, o valor dessa categoria, tá bom? E aí, você fecha parênteses e dá um Enter. Bom, para minha categoria salário, eu não defini nada ainda, então vamos colocar aqui salário, tá? R$10. E ele já vai trazer aqui pra gente. Eu já vou pegar essas três linhas e já vou formatar como valor ali, tá bom? Porque a gente vai usar a mesma coisa. Bom, o que eu vou fazer aqui? Para não ter que repetir essa fórmula, eu vou arrastar ela e a gente só vai mudar essa condição que está entre aspas, ok? Então vamos lá. Aqui quando eu fizer o maisinho, ó, no cantinho, clique e arrasta. Eu só tenho 3 categorias aqui, então eu só vou ter, né, que fazer isso 3 vezes, no caso. Se vocês tiverem mais, vocês vão ter que fazer o tanto de categoria que vocês definirem aí, para que o gráfico mostre exatamente os valores separados aí de todas as suas categorias, ok? Então aqui, ó, o intervalo é o mesmo, tá vendo? Ele vai pegar a categoria e o valor, só que eu quero que mude a condição. Quando eu for agora, 13º salário, tá? Enter. Não tem o 13º salário, então ele não entende. Vamos colocar aqui para que ele busque aqui pra gente, tá? Bom, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem melhor, depois a gente centraliza, tá? Então, para vocês entenderem, visualizarem melhor o que a gente está fazendo. Então, aqui eu vou mudar e eu quero para essa categoria outros aqui, ok? Então, vamos colocar mais um aqui, ó. Fevereiro, março. Bom, aqui vocês podem escrever, tá, pessoal? Aqui é bem opcional também, ok? E vou colocar outros aqui. E vou colocar um valor. Então, tá funcionando aqui minha forma. Bom, o que faremos agora? A mesma coisa que a gente fez aqui, tá? A gente vai buscar, a gente vai inserir as formas e
pegar esses dados e colocar eles nas formas, ok? Então vamos lá, inserir, ilustrações, formas, retângulo. Então vou colocar aqui um tamanho que caiba todos eles. Então aqui ó, começando, salário. Ele nem precisa ser desse tamanho todo não, tá? Eu vou seguir o tamanho que tá aqui, que já tá bem organizadinho. Ok? Então eu deixei todos eles com o tamanho, altura 0,53 e largura 2. Então vamos repetir aqui, ó. Eu seleciono, formatar, 0,53, tá certo? E aqui a largura 2, ok? Bom, a gente vem aqui na página inicial, com a caixa, nossa forma ainda selecionada, centraliza, né? De cima e embaixo e nas laterais. Então tá no centro. E aqui a gente define a cor, né, que você vai querer para salário, a cor para 13º. E aqui também, pessoal, vocês podem deixar tudo da mesma cor, tá? Também é bem opcional. Então, para a gente mudar a cor aqui, ó, eu sempre tiro o contorno da forma que eu gosto mais, né? Então eu venho aqui, ó, contorno da forma sem contorno, né? O preenchimento eu vou deixar então vou deixar aqui, ó, eu vou seguir a mesma sequência, verde, o azul e o laranja, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, o preenchimento vai ser o verdinho, página inicial, a minha fonte, quero verde. Aqui ó, aqui pessoal, a gente não precisa escrever, né? Porque eu quero que ele fique exatamente igual ao que tá aqui, nessa linha. Então eu vou fazer igual eu fiz aqui, tá? Você seleciona a forma, vem aqui, na barra de função e faz igual e vai buscar o campo que você preencheu, tá? E ele já vai dar o valor ali. E aí sim você vem e altera a cor da fonte e tal. Tudo bem? Bom, então salário. Agora eu vou copiar de fato, tá? Essa caixinha que já tá, o tamanho já tá do jeito que eu quero. Então eu vou fazer um Ctrl D, ok? E aí eu só vou mudar os dados que eu quero que ele copie, tá? Ele tá buscando a C10, eu quero que ele busque agora a C11, tá? Então, 13º salário. Bom, pessoal, aqui ficou, eu deixei resumido, né, só o 13º, mas se vocês quiserem que apareça toda essa frase aqui, 13º salário, tá? É só a gente aumentar a caixinha aqui, ó, formatar, tá? Vou deixar com 3, e aí ele cabe, mas aí eu acho interessante padronizar todos, deixar do mesmo tamanho, ok? Então, vou pegar o último, dar um Ctrl D, e aí eu mudo o igual ao C12 para, ou igual ao C11 para C12, que é a minha linha de baixo, ok? Então é isso, nós já temos aqui a categoria, né, definida. Agora a gente tem que fazer, pegar os valores e também a gente tem mais uma condição aqui, que é a porcentagem, tá? Então, lá eu tenho aqui os valores e tenho também a fórmula para buscar a porcentagem, tá? Que é essa casa aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, aqui copiar as fórmulas, né? Aqui, pessoal, essa é a minha fórmula para porcentagem, tá? Então, para a gente achar a porcentagem em referência, eu vou pegar o valor e dividir pelo total. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Bom, pessoal, eu vou alterar a cor desse verdinho aqui. Acho que foi esse que eu usei. Deixa eu ver aqui.
foi esse, tá? Então, alterei aqui o valor. Vamos colocar a nossa outra condição aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer na sequência que ele vai buscar, tá? Vou dar um Ctrl X aqui e Ctrl V aqui. Eu só vou trazer esses valores para cá, tá? Ele não vai... como eu não lancei ainda, como a gente não colocou as formas ainda, então ele não vai mudar nada aqui, tá? Então a gente deixa o valor aqui e eu vou fazer aqui então a fórmula da porcentagem, ok? Ele vai pegar o valor total, que tá, a gente escondeu ele aqui. A gente escondeu ele aqui, ó, tá? Então eu vou voltar ele só para demonstrar como que a gente vai fazer essa porcentagem. Então aqui vai ser igual a soma, tá? Eu quero esse valor aqui dividido por esse valor total aqui. Ok? Então, essa aqui vai ser a minha porcentagem. Então, quanto que o meu salário, R$10, né, de salário, qual a porcentagem foi nesse valor total. Então, foi esse zero, a gente faz o 0,125, a gente vem aqui, ó, na página inicial, né, e a gente coloca estilo de porcentagem. Então, foi 13%, tá? Então, R$10 é 13% desses 80 aqui, ok? Que é exatamente o que a gente fez, o que foi feito aqui, ó, tá? Então, pessoal, aqui, o que que tá faltando? Tá faltando o meu se erro. Por quê? Porque se o valor for zero, né, se esse valor for zero, eu não quero que dê erro na célula. Então, para a gente tratar esse erro, eu coloco aqui na fórmula, tá? Então, eu vou colocar se erro, deixa eu seguir com maiúsculo, se erro, tá? Eu quero que o Excel faça soma meu E10 e divide pelo meu B8. Agora, se não tiver nada, ponto e vírgula, se não tiver nada, não faça nada, tá? Aspas duplas e aspas duplas. E a gente fecha isso aqui, ok? Então, se o meu salário aqui, ó, for zero, tá? Ele não vai dar erro aqui, ok? Então, é isso que o se erro faz, ok, pessoal? Porque se tiver tudo zerado aqui, se não tiver valores, ele pode dar o erro na célula. Então, eu já meio que por padrão deixo o se erro para que o erro não aconteça caso tudo esteja zerado ou você está começando a planilha do zero, para ele não ficar com aquele monte de erro, como se tivesse alguma coisa errada na sua fórmula, ok? Tá, eu vou inserir aqui de volta só para a gente ter o valor ali. Bom, feito isso, vou seguir da mesma forma. Como o meu B8 vai ser sempre a minha referência para as demais categorias, eu vou travar essa célula, tá? Então, ele sempre vai ser o meu B8. E o que eu vou fazer, então, é dar um F4. Eu vou travar tanto a coluna quanto a célula. Então, quando eu arrastar essa fórmula, ele vai saber que esse B8 não vai alterar, vai ser sempre o B8, tá? Então, Enter, agora a gente vem aqui, tá? E arrasta a fórmula para os demais. E aí ele já entendeu, ó. Vamos ver se tá certo? A gente dá 2 cliques e ele vai mostrar, ó, o azulzinho ele está buscando daqui do E11, que é meu 13º salário, e o meu B8 ele manteve os meus R$80 do total, tá? A mesma coisa aqui, para a gente conferir, a gente dá 2 cliques, então o meu azulzinho ele está buscando aqui, ó, E12, e travado o meu B8, tudo bem? Então, aqui tá tudo ok. Bom, então o que eu preciso fazer aqui? Aqui eu já posso esconder, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó, ele tá descentralizado, tá vendo? Então tá um para lá, um para cá, uma distância maior, aqui uma distância menor. O que a gente vai fazer aqui? Clica na primeira forma, segura o Ctrl, clica na segunda e clica na outra, e assim sucessivamente, tá? Aí você vem em formatar, alinhar, e você vem em distribuir na vertical. Aí você pode olhar, quando eu clicar aqui, ó, ele já vai mudar ali, ó.
tá? Ele já distribuiu na vertical. E agora eu quero centralizar os três, quero que eles fiquem alinhados, tá? Então a gente faz a mesma coisa, alinhar e centralizar. Ok? Vou tirar só para vocês verem. Ó, agora ele já deu o espaçamento certinho entre eles, tá? Eu desselecionei só para mostrar para vocês, mas aí seleciona de novo, como? Clica no primeiro, segura o Ctrl, ó, fez o maisinho ali, ó, clica no outro, e aí eu vou sempre eu vou no teclado mesmo e arrasto, tá? Ou você pode segurar aqui e arrastar até onde você quer, e depois só ajeita no teclado, se for necessário, ok? Então aqui a gente já tem a nossa formatação, tudo certinho. Eu não quero ele aqui, porque aqui, ó, vai entrar essa minha primeira condição. Então já vamos colocar as coisas no lugar, ok? Esconder o que a gente tem que esconder aqui. E a gente, né, clica, segura o Ctrl e clica nos demais, segura e arrasta, aí já na sequência, né, aqui mais centralizada, ok? Bom, então tá faltando aqui as nossas formas com a porcentagem e com o valor, tá? Conforme foi feito aqui. Bom, eu vou copiar de novo aqui, então eu vou dar um Ctrl D, tá? Vou meio que centralizar aqui, mas depois a gente faz a centralização de novo. Agora o que eu quero que ele busque, né? Não é salário mais, então eu venho aqui e vou alterar. Eu quero que ele busque essa porcentagem aqui que é referente ao salário, tá? Dá um Enter. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl D. Tá? Vou colocar mais ou menos onde ele deveria ficar. A gente apaga isso aqui. Coloca igual. Aqui os 25%. Aqui, Ctrl D. Igual a 63%, tá? Bom, aqui eu deixei essa forma com a altura 0,53 e a largura 1,72. Então, vou manter aqui, tá? Vamos lá, formatar. Deixa eu selecionar todos já. 0,153 e 172. Ok? Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte, ele mudou a formatação, tá vendo, da minha letra. Ele tirou o meu verdinho que eu tinha colocado. Então, aqui eu vou colocar, eu posso fazer o seguinte, ó, seleciono, então eu quero copiar essa formatação aqui, tá? Então você seleciona a formatação que você quer copiar, aí você vem nesse pincelzinho aqui, ó, ele fica na página inicial. Você clica nele e, tá vendo, ó, ele já pegou o pincel, e aí você clica na forma que você quer manter igual, ok? Agora eu vou mudar as cores dos demais e a gente vai fazer a mesma coisa para não ter que ficar repetindo. Então esse vai ser azul e o último laranja. Então vamos lá. Esse aqui eu quero ele num tom azulzinho. A fonte também. Eu coloquei um azul. E aí ele já está selecionado. Eu venho aqui no pincel e vou copiar, tá? Para minha porcentagem. E aqui é a mesma coisa. Eu quero... Ele tá laranja. A fonte laranja. Pessoal, aqui é de acordo com o gosto de vocês, tá? Eu tô mostrando como faz e aí vocês colocam as cores que agradam mais, tá bom? Então, o pincelzinho. Não vou me apegar muito nas cores não, porque o que eu quero mostrar mais são as fórmulas, né? As funções que a gente usou e como copiar os dados da célula, né? Para as formas, porque aí é interessante que as formas a gente consegue mexer e colocar elas no lugar que a gente acha mais interessante e oculto de baixo sem ter que mesclar nenhuma célula, tá? E não dá problema em nenhuma fórmula, ok?
Então, é isso que eu quero mostrar. Bom, o ideal, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar, é que no começo você já salve o seu trabalho, tá? Então, vamos lá, arquivo, salvar como. Bom, o ideal é que faça isso no começo, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, a gente precisa das formas para colocar, para chamar os valores, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui eu vou dar uma encurtada no caminho. Vou selecionar já os três e vou dar um Ctrl D, ok? Ele já vai trazer os três aqui para mim. Eu quero que ele seja um pouco maior, porque o valor ele pode ser maior, né? Eu vou colocar com 3 aqui. Aqui, pessoal, se vocês trabalharem com valores muito altos, né? É só diminuir a fonte e aumentar o tamanho da forma, ok? Ou só diminuir a fonte, ou só aumentar o tamanho da forma. Aí é questão de gosto também, novamente. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente vai mudar, né? A gente quer que ele chame agora o valor do salário, então é igual os 10. Aqui é igual meu 13º. E aqui é igual meu outros, ok? Mesma situação, vou pegar aqui, ó, já tá formatado. Página inicial, pincelzinho. Seleciona, pincelzinho, tá? E assim sucessivamente. É mais um atalho aí pra gente economizar trabalho, ok? Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou centralizar, vou selecionar, então clica na primeira forma, Ctrl, clica nas demais, vamos lá em formatar, alinhar, centralizar, alinhar de novo, distribuir na vertical, ok? A mesma coisa aqui, tá? Clica na primeira, Ctrl, seleciona as demais, alinhar, centralizar, alinhar, distribuir na vertical, ok? Beleza. Então aqui, eu posso fazer a mesma coisa para esse intervalo aqui, tá, pessoal? Ó, seleciono agora em linha, tá? Alinhar. Só que agora eu vou distribuir na horizontal, tá? Eu distribuí na vertical e agora eu faço na horizontal, ok? Aí ele vai ficar certinho, mas aí você tem que pegar linha a linha, tá, pessoal? Alinhar e distribuir na horizontal. E a última, alinhar e distribuir na horizontal. Se você selecionar todo o intervalo, ele meio que se perde, tá? Quer ver, ó? Vou colocar como se eu fosse alinhar aqui, ó. Alinhar, distribuir na horizontal. Tá vendo? Ele dá uma perdida. Então, o ideal é fazer linha a linha, assim como eu fiz, ok? Já tá centralizadinho, tá legal, tá bonitinho. Vamos centralizar esse com esse, ó. Seleciono os dois. Alinhar, centralizar, tá? Ele só não vai ficar centralizado se os tamanhos estiverem diferentes, ok? Então, se aqui, ó, a minha largura tá com 8,5 e 8,5, a largura, ele vai ficar centralizado certinho. Se você ver que o seu deu errado, é porque os tamanhos estão diferentes, tá? Aí ele centraliza no maior tamanho, então vai dar uma diferença aqui nas laterais, ok? Bom, aqui eu vou aumentar, né, porque eu quero que ele venha até esse espaço aqui para cobrir todo o meu controle, tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver mais ou menos com quanto tá. Eu tô fazendo uma situação nova, então eu vou seguir o que eu tô aqui, tá? Aqui eu posso pegar e arrastar, que é mais fácil nesse caso, tá bom? Então, coloquei ali, tá? Deixa eu só ver aqui como que ficou. Essa caixinha aqui eu deixei mais clara que o total. Então, eu só vou deixar esse azul um pouco mais claro, tá? Então, foi essa situação que eu criei. Bom, pessoal, então agora minhas caixinhas já estão criadas, tá faltando o nosso gráfico, tá? Então, o gráfico ele vai ser criado de acordo com essas informações que estão aqui por trás. Salário, tá? E salário, 13º salário, outros e os valores. Só que aqui, meu gráfico, esse meu gráfico, eu criei, esse primeiro gráfico aqui, eu criei ele só com base na porcentagem, tá? Então, para que eu faça isso, eu vou selecionar somente meus dados
Vou tirar aqui para vocês verem de onde eu tô pegando, né, os dados. Depois a gente volta para lá, ok? Aqui eu posso, inclusive, pessoal, ó, eu selecionei todas as minhas formas, né? Então eu venho aqui em formatar, agrupar e agrupar. Porque aí eu não preciso mais ficar clicando, né, segurando o Ctrl, aí eu já consigo, ó, carregar todo o meu intervalo. Então isso é bem legal. E não vai mudar, tá? Se eu mudar o valor aqui, por exemplo, de salário, R$ 25, ele vai funcionar da mesma forma, ok? Ele não deixa de funcionar por estar agrupado. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, ó. Eu vou pegar, então, esses dados aqui, só quero a porcentagem nesse primeiro gráfico. Então, eu seleciono, né, o intervalo que eu quero, venho inserir. Nesse caso, eu vou inserir o gráfico de rosca, tá? E aí, ele já formou o meu gráfico. Bom, ele tá bem grande para o meu intervalo, então eu vou diminuir aqui, tá? Eu não deixei o título do gráfico, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu não deixei nada, eu deixei ele bem clean mesmo, bem limpo, tá? Então eu tirei, eu venho aqui no título, eu vou apagar, tá? Eu venho aqui na série, vou apagar. Eu deixei ele sem borda, então sem contorno da forma, tá? Então a gente vem formatar, contorno de forma sem contorno, tá? Então foi isso aqui que eu fiz, tá? Ele ainda tá grande porque agora eu posso ocultar isso aqui de uma forma que na verdade eu só vou tirar a cor, né, para ele não aparecer, tá? Então eu vou deixar em branco, aí eu venho aqui nos meus dados que eu já, aqui ó, nos meus dados que eu já agrupei. Se você clicar separado, ó, ele não vai entender, tá? Que você quer o grupo todo. Então, você tem que clicar no de fora, ó, tá? Fez as quatro setas, aí você arrasta. Então, eu deixei mais ou menos nesse intervalo aqui. E o meu gráfico tem que caber aqui, tá? Para ele ficar bonitinho, ele tem que caber nesse intervalo aqui, porque aqui eu vou ter outras informações. Então, se ele ficar muito grande, ele vai passar, tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar ele um pouquinho menor aqui. Bom, pessoal, então aqui eu vou deixar essa borda, né, do gráfico um pouco mais grossa. E aí, para isso, a gente vem, né, seleciona o gráfico, formatar, estilos de forma. Aí a gente vem aqui aqui, ó. Nesse carinha aqui de dentro, tá vendo? Selecionei aqui, ó. Viu? Os pontos azuis. Aí ele vai abrir essa opção aqui, ó. Opções de série. Tá? Eu vou deixar aqui com 65%. Ó, viu que ele já engrossou, né? Também opcional, ok? Então, pessoal, aqui eu tenho o meu salário, aqui eu tenho o 13º e aqui eu tenho o meu outros. As cores não estão seguindo o que eu defini aqui, então o que eu vou fazer é trocar manualmente, tá? Então eu venho aqui, ó, ele vai selecionar todas as séries, eu clico só nessa que eu quero mudar agora, tá? Então, a minha primeira é o salário, que é essa cor verdinha. Então, eu venho aqui, ó, preenchimento da forma, tá? Eu vou colocar o verdinho e eu quero também deixar uma condição a mais aqui, ó. Eu quero deixar ele como gradiente e vou deixar essa variação aqui de tom escuro, ok? Para ele dar uma vida a mais ao meu gráfico. Bom, a minha segunda fatia aqui é o 13º salário, que está em azul. Então, eu venho no preenchimento da forma, tá? Coloco o azul, volto no preenchimento e coloco o gradiente. Eu optei por esse do meio, mas vocês podem escolher outra opção de gradiente, ok? Bom, agora eu venho para minha última fatia, que é meu laranja, né? Outros. Então, eu escolho o laranja e aí venho de novo em preenchimento e meu gradiente, ok? Então, essa é a minha condição. Bom, eu deixei também mostrando as porcentagens. Então, para fazer isso, eu volto aqui no gráfico, né? Seleciono aqui e eu vou colocar, clica com o botão direito e adicionar rótulo de dados, ok? E aí ele já vai trazer as porcentagens aqui para mim. Tudo bem?
Então, foi assim que eu fiz meu gráfico, tá? Agora a gente vai colocar as demais situações. Deixa eu salvar aqui e vamos lá para nosso modelo. Bom, aqui eu tenho que adicionar planilha de organização pessoal, né, que é outra forma que eu coloquei. Então, eu tô trabalhando muito com formas, tá, para eu não ter que mesclar células e tal. Então, eu vou adicionar essas formas aqui. Então, vamos lá. Inserir, ilustrações, formas, o retângulo também, tá? Vou aqui mais ou menos onde eu quero colocar. Clica com o botão esquerdo, segura e arrasta, tá? Nesse caso eu quero até o meu final aqui do gráfico. E aí eu vou renomear, ou vou dar um nome, né? Eu coloquei como planilha de organização pessoal. Tá? Bom, usei o mesmo efeito, ó, o mesmo efeito Versalete. Deixei com tamanho 25, então vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Clica na forma, a gente vai lá em página inicial, né? Muda o tamanho aqui para 25. Aí eu venho aqui em fonte, ó. Eu posso mudar por aqui também, tá, pessoal? Ela é só um atalho, na verdade. Tá? E aí eu venho, aplico o Versalete e dou um OK. Bom, vamos centralizar, né, o alinhamento. E aqui a gente não quer essa cor azul, então eu deixei sem, tá? Preenchimento da forma sem preenchimento. Bom, ele sumiu aqui porque a minha fonte tá branca. Então vamos colocar uma cor, né? Um azulzinho. Planilha de organização pessoal. E tá vendo? Ela tá com contorno da forma. Eu não quero o contorno da forma. Então eu venho em formatar, contorno da forma sem contorno. Ok? Então, é isso que eu tenho. Bom, esse tamanho do meu gráfico aqui, ó, essa área de fora, ela ainda tá grande, tá vendo? Tá pegando bem no meu título aqui. Então, o que eu vou fazer é reduzir um pouco mais aqui. E aí ele vai diminuir muito o meu gráfico. Só que aí eu vou clicar dentro, aqui, ó. Tá vendo? Quando ele pegou essa parte de dentro, eu vou aumentar por aqui, tá? Então, a gente aumenta aqui. Aumenta aqui. Aí a gente vem no de fora e arrasta, tá? Agora ficou melhor o tamanho. Bom, aqui embaixo, né, do planilha de organização pessoal, eu coloquei essa outra forma aqui, que é uma linha. Então, vamos lá. Aqui eu esqueci os dois pontos. Planilha de organização pessoal. E agora eu vou inserir ilustrações, formas, essa linha aqui, ó, sem as pontas, ok? Clica com o botão esquerdo, ele já vai lançar aqui. Então, você pega na outra ponta, né, mantém aqui uma reta, mais ou menos uma reta, e solta. Aqui, eu quero essa linha mais grossa, tá? Então, ele já tá aqui no formatar forma, mas caso não esteja, você seleciona, vem em formatar, estilos da forma, estilos de forma, e ele já vai abrir aqui para vocês as opções. Aqui, ó, a largura dela, eu quero com 2 pontos, ok? E eu deixei um tom um tom de azul mais escuro também, ok? Então, só vir aqui na cor e alterar. Foi isso que foi feito. Bom, deixa eu só subir essa linha um pouquinho, porque ela tá muito em cima do meu gráfico. Então, legal, já tá com uma carinha, tá? Então é isso, a parte de gráfico, a parte de fórmulas, foi isso que eu fiz. Aqui tá faltando então lançar, né, as informações desse campo, que é o lançamento de recebimentos, tá? Eu vou copiar essa forma aqui, ó, tá? Selecionei, vou dar um Ctrl D, tá? Ele copiou, vou clicar e arrastar. Aqui eu vou deixar menor, ó, bem aqui no meio. Vou deixar ele menor. Porque aqui eu vou entrar com outra informação. Bom, aqui eu clico dentro, vou só renomear, né? Lançamento de recebimentos. Ok?
E aqui tem outro truquezinho, né? Que é esse carinha aqui, que ele vai somar somente o filtro selecionado, ok? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. Aqui eu vou colocar nessa linha aqui mesmo, tá? Então depois eu vou fazer da mesma forma, eu vou lançar a fórmula e aí a gente deixa ele em branco para não aparecer, porque o que vai aparecer aqui pra gente vai ser a forma, né? Com o valor e a forma com essa informação. Tudo bem? Aqui a gente vai ter a função subtotal, tá? Ó, o subtotal, tá? Ele vai pegar o valor pra gente e vai calcular só o valor do que tá selecionado aqui no caso, no filtro que a gente for fazer, ok? Então eu vou lançar aqui, ó, que é igual subtotal, ó, seta para baixo, tab, ok? Aí ele vai abrir essas opções aqui e eu quero que ele faça a soma disso, ok? Então eu vou até lá, a opção desejada e dou um tab, tá? Ele buscou lá para mim. Então ponto e vírgula e aí eu vou selecionar o intervalo de que soma que eu quero, né? Então eu quero essa soma aqui, tá? Do valor. Então quando eu selecionar um filtro aqui, ele vai buscar só aquele determinado valor que eu deixei selecionado no meu filtro, tá? Fecha parênteses e dá um Enter. Bom, aqui ele está somando tudo, tá dando a soma total. Vamos aproveitar aqui, já vamos colocar ele como valor, ok? Então o que vai acontecer aqui? Eu quero filtrar, por exemplo, só fevereiro e dou um ok. E ele vai trazer só o valor de fevereiro, tá? Se eu quiser fevereiro e janeiro, ok, ele vai somar os dois. Tudo bem? E aqui vai ser sempre o total que tá de todos os valores lançados na nossa tabela, ok? Então essa é a função desse subtotal, nesse nosso caso, ok? Então vamos lá, eu vou colocar mais duas formas aqui, que uma é para escrever, né? Uma é a legenda do que é esse valor. Então vamos lá, inserir ilustrações, formas, retângulo. Tá? Vou colocar aqui, cálculo. Do filtro selecionado. Cálculo do filtro selecionado. Igual. Bom, vou aumentar até caber, vou aumentar um pouco mais porque eu quero essa fonte um pouco maior. Bom, tá vendo? Tá um passando em cima do outro, na forma passando em cima da outra. Vou diminuir essa daqui. Tudo bem? Então aqui, ó, acho que eu deixei com 14, se eu não me engano. É isso mesmo, deixei com 14. Então vamos lá, eu vou tirar o contorno da forma, tá? Eu vou deixar esse azul um pouco mais claro. Vou, página inicial, mudar a cor da fonte e o tamanho, 14. E aí eu quero esse texto, eu quero ele centralizado à direita, ok? Então eu venho aqui em alinhamento, ó, alinhar à direita, tá? Aí eu vou colocar mais ou menos aqui e vou colocar a minha outra forma para chamar esse valor e deixar ele formatado nesse mesmo padrão aqui. Então eu vou aqui, ó, selecionar, vou dar um Ctrl D porque já tá azulzinho. Seleciono a forma, venho aqui nesse campo, igual, tá? E o valor. Aqui a gente vai fazer da mesma forma, ó. Eu quero essa formatação, então eu seleciono, né, o que eu quero copiar, venho no pincel e clico na forma, ok? Bom, aqui eu não preciso desse tamanho todo por enquanto, vai depender do valor, né, dos valores que tiverem aqui, porque se estiver muito grande, ou tem que aumentar o tamanho da forma para caber o valor todo aqui, ou tem que diminuir o tamanho da fonte, ok? Então, como eu estou só demonstrando, eu vou deixar não muito grande, tá bom? E agora a gente encaixa
Esse aqui, ó, eu vou deixar centralizado, tá, pessoal? Ao meio. Esse aqui eu vou puxar mais pra cá. Posso diminuir ele um pouquinho, ó. Tá bom? E aqui já não tá pegando nada, tá passando em cima de nada. Bom, aqui eu vou alinhar esses dois, né? Então, seleciona um, Ctrl, seleciona o outro, formatar, alinhar a parte superior, tá? Então, vou deixar eles alinhadinhos, vou subir um pouquinho, dar um espacinho para dar esse efeito. Tudo bem? Então, aqui agora realmente é isso. Eu vou voltar aqui, vou deixar selecionar tudo, tá? Para abrir o nosso espaço ali. Então, tá tudo funcionando. Bom, o que tá faltando aqui agora é a nossa opção de abas, né? De mudar essas abas aqui. Então, eu tô usando aqui, ó, 3 linhas para fazer isso, tá? Então, vamos aqui no nosso. Então, vamos ver se eu tenho as 3 linhas. Não, ela tá muito em cima. Então, vamos inserir mais uma linha aqui, tá? Agora sim, eu vou ter minhas 3. Na terceira linha, ela vai ser pintada de acordo com a aba selecionada. Então, nesse caso, ó, só para mostrar aqui para vocês. Nesse caso aqui, recebimentos, né? A aba é azul, então eu pintei todo esse intervalo aqui de azul, essas células. Quando eu mudar, é justamente para dar esse destaque, tá? De que a gente mudou de aba, mudou de tela. Então, quando eu colocar em despesas, ó, ele vai buscar, tá? Ele vai pintar de outra cor aqui para mim e vai buscar despesas. E a mesma coisa no gráfico comparativo, tá? Ele mudou. Então, é pra gente ter essa sensação mesmo de estar clicando na aba e alterando, ok? Então, vamos lá. Como que isso foi feito? Bom, de novo, a gente vem aqui em inserir ilustrações, tá, pessoal? Eu usei esse modelo aqui, ó, é o retângulo cantos superiores arredondados, tá? Que ele parece uma abinha mesmo, ó. Então, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta. Vamos lá, vou fazer uma cola aqui, deixa eu ver que tamanho que eu deixei, porque eu já deixei em tamanho padronizado, tá vendo? Então, formatar, eu deixei com... Quando ele tá selecionado, essa aba, ele fica maior, tá? Para dar esse detalhe aqui de mudando, tá vendo? Os outros ficam menores. Então, quando ele tá maior, o tamanho dele é 0,95 de altura, tá? A largura vai ser mantida, a gente só vai mexer na altura dele, tudo bem? Então, 0,95 por 304. Então, a gente seleciona aqui. Ah, coincidentemente, eu consegui fazer do mesmo tamanho. Por 304. Tá? Ok. Bom, aqui é a mesma situação, tá? Eu não gosto do contorno da forma, então formatar contorno de forma sem contorno. O preenchimento eu deixei um azul um pouco mais claro. Tá? Provavelmente esse mesmo. E aqui a gente escreve, seleciona a forma, né? E escreve recebimentos. Só que eu deixei a letra azul, tá? Então vou colocar o azulzinho aqui. Centralizo, centralizo. Tudo bem? Agora eu vou dar um Ctrl D, tá? Sem link, sem nada por enquanto. Só que essas outras abas, elas vão ser um pouco menores, porque elas não são selecionadas. Então, eu já vou arrumar essa daqui, ó. Ela vai ficar com 075, tá? Aí o que eu faço? Eu seleciono, eu seguro o Ctrl, seleciono minha outra forma, eu venho em alinhar, alinhar a parte inferior, tá? Que é para justamente dar esse efeito de maior e menor quando seleciona a aba. Bom, aí a gente clica aqui e altera o nome, né? Pode dar 2 cliques, seleciona e escreve despesas. Aqui a gente muda a cor, né? Por um vermelhinho, eu não tenho aqui. Vou colocar então a mão, né? Mais cores. E
aqui página inicial, vou mudar a cor da fonte, despesas, e agora a gente vem aqui, dá um Ctrl D, tá? Segura e arrasta, 2 cliques e, delete, e escreve comparativo, tá? Seleciona, formatar, preenchimento eu deixei cinza, e aqui eu deixei a fonte em branco, provavelmente. Vamos ver. É isso mesmo. Bom, aqui é a mesma situação. Ó. Eu deixei as fontes como Versalete, tá? Então eu vou, clico, Ctrl, clico nos demais, venho aqui em fonte e aplico o efeito, né, Versalete. Pronto, legal. Agora a gente salva aqui. E agora a gente vai pintar a nossa linha toda, ó, para dar esse efeito, né, que o recebimento está, a aba está selecionada. Então a gente deixa na mesma cor da caixa. Bom, o que vai acontecer aqui, ó, ele ficou meio fora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois carinhas aqui e com a seta mesmo do teclado, ó, a gente vai jogar eles para cima até deixar só um vãozinho ali, tá vendo? Para dar um efeito, até o espaço ainda tá muito grande. Então, abaixo mais um. Aqui também é opcional, tá, pessoal? Eu gosto de fazer assim porque eu tenho justamente o efeito interessante de ir mudando. E esse aqui eu vou arrastar, mas ele vai ficar um pouco para dentro, ó. Se eu deixar para fora, ele não vai dar aquele efeito da aba selecionada. Então eu deixo ele dentro da cor, ó. Tá vendo? Aí a minha aba toda selecionada. Agora já deu o efeito que eu queria. Bom, o que eu faço aqui, né, para deixar os espaços iguais, clico na forma, Ctrl, clico nas demais e a gente vai formatar, alinhar, distribuir na horizontal, ok? Beleza, agora meus espaços estão iguais. A gente salva isso aqui. Agora eu vou ocultar, né, essas colunas que eu não estou usando para aparecer só meu gráfico. Então eu clico aqui, ó, na que está de fora, né? Ctrl Shift seta para a direita, tá? Lá no final, qualquer célula, ó, qualquer coluna que ele der a setinha para baixo, clica com o botão direito, ocultar. Tudo bem? Eu não vou fazer isso nas linhas, porque a gente usou, como aqui vão entrar vários dados, né? A intenção é essa. Então isso aqui ele vai descendo, né? Conforme a gente for preenchendo. Então aqui eu não vou mexer. Mas eu não quero ver essas linhas de grade. Então eu venho aqui em exibir e ocultar essas linhas de grade, tá? É só desmarcar e ele vai ficar dessa forma aqui para vocês. Tudo bem? A gente salva.